Oi, amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para começarmos aí um novo estudo bíblico, né? E eu escolhi para o tema de hoje um tema que já tem até sido explorado, né? Devido às várias interpretações por outras pessoas estudiosas da Bíblia aí, né? E o tema do nosso estudo de hoje é a origem do mal, né? Isso por quê? Porque, obviamente, surge na nossa mente aquela clássica pergunta, né? Se Deus sabia de tudo antes, por que ele criou, né, Satanás, por exemplo, Lúcifer, sabendo que ele ia cair? E se foi assim, porque ele criou o homem também, se sabia que ia cair? Então, tudo isso aí faz parte desse estudo que nós vamos fazer aqui. Obviamente, minha pretensão não é ser a resposta final, até porque não tenho a resposta final, mas eu tenho certeza que o estudo vai ser bastante interessante para os irmãos que me acompanharem nessa pequena jornada aí. Esse vídeo, primeiramente, não tem nenhuma intenção financeira, né? Então, não há necessidade de dar like. A nossa intenção aqui é somente compartilhar com os irmãos aqueles estudos que nós temos feito ao longo de nossa vida, na nossa jornada bíblica, nosso conhecimento, e para satisfazer muitas vezes nossa curiosidade de determinados temas da Bíblia aí. Então, nossa intenção, como não é financeira, não há necessidade de compartilhar ou de dar like aí para juntar muito like. E para deixar também registrado aqui na internet, deixar na nuvem, um pouco daquilo que eu tenho estudado aí. Também devo acrescentar que não tenho aqui nenhuma pretensão de discutir as várias correntes de interpretação do estudo que, ora, vamos iniciar. Vou expor somente a minha interpretação baseada na literalidade da Bíblia. Isso por quê? Porque, na realidade, existem muitas interpretações e a maioria delas leva em conta, né, um figuramento do texto, né, uma figura que o texto quer dar de um determinado assunto. Né? Tipo uma parábola, Todavia, eu quando leio o texto, prefiro me fixar na literalidade para entender o que a Bíblia quer me informar através de uma literalidade daquilo que eu estou lendo, né? Então, para começarmos esse estudo, e antes de começarmos ele, também devo informar os irmãos para que tenha isso em mente, isso que eu vou falar aqui agora, né? Que tudo que Deus cria é perfeito. Nada sai da mão de Deus imperfeito. Todas as coisas que ele faz é perfeito. E previamente, né? E previamente elaborado por ele. Então, temos que ter isso aí em mente, não esquecermos disso aí. Ele criou todos os seres viventes, né? Todas as coisas. E a cada passo de sua criação, ele se mostra satisfeito. E o interessante é que a cada parte da sua criação ele se mostra satisfeito e nos informa isso, coisa que não precisaria acontecer. Mas ele, a cada passo, a cada instante, ele nos informa isso aí e nos informa que ao final dela ele fica muito feliz. Então vamos lá para Gênesis capítulo 1, só para entender isso aí, para depois entrarmos no nosso assunto aí. Então, você vai ver ali nos dias da criação ali, quando Deus estava criando as coisas ali, né? Tudo ali que estava sendo criado. Então ele viu que a cada passo que ele dava, a cada uma coisa completa que ele criava, ele dizia, e viu Deus que era bom. Pode consultar lá e vai ver isso aí lá. E viu Deus que era bom. Todavia, quando ele chega ali no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, ele diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, ou seja, tudo aquilo que criou agora estava pronto, tudo pronto, né? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Dessa vez não viu só que era bom, era muito bom, porque enquanto a coisa estava sendo feita, né, ela não tinha uma simbiose, não tinha uma interação com as outras coisas, mas quando ele terminou tudo, ele viu que havia harmonia entre tudo, para isso ele criou as coisas, né, para haver harmonia entre todas as coisas, né, e haver uma interação entre todas as coisas, e quando ele viu tudo pronto, tudo perfeito, tudo em movimento, né, tudo aquilo que ele havia feito, ele deixou essa informação para a gente, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, do dia 6º, só para completar o texto aqui. Esse conceito de criação perfeita e completa tem que estar sempre presente em nossas mentes, não somente por causa desse estudo,
mas para o entendimento de muitos outros estudos bíblicos. Quando a gente estuda a Bíblia com essa ideia na cabeça, que da mão de Deus não sai nada imperfeito, isso nos ajuda a compreender vários outros estudos bíblicos que poderemos fazer no futuro. Contudo, independente de tudo ter sido criado perfeito, todos os seres vivos, todas as coisas terem sido criado perfeito, ele dá às suas criaturas conscientes o livre-arbítrio, a opção de servi-lo ou não, dá total liberdade de se manter junto a ele ou se afastar. Partindo desse princípio, vamos entender como Lúcifer se deixou levar por sua soberba e ambição e deu início à sua saga de destruição. Então, partindo desse princípio aí, com essas coisas que acabei de falar em mente, nós vamos estudar a origem do mal, entre aspas, o ovo da serpente, Então vamos aqui passar mais adiante um pouquinho. E para começarmos esses estudos, nós vamos fazer uma interpretação literal do texto de Ezequiel, capítulo 28, versículos de 14 a 18. E eu vou interpretar com os irmãos, para que os irmãos possam ter uma ideia do que está acontecendo aqui de fato nesse texto. O texto começa aqui, quando começa a falar de Lúcifer, começa aqui da seguinte forma, versículo 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, proteger. Assim te estabeleci, no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. O texto aqui quer dizer o seguinte, que ele foi criado para proteger. Eras um querubim, era perfeito. Assim Deus estabeleceu ele. Lá no monte santo de Deus, ele fazia todo o trabalho dele, desenvolvia todo o trabalho dele na ordem de criação de Deus. E ele estava colocado em uma situação, como diz o texto aqui, no meio das pedras afogueadas andava. Essa pedra afogueada aqui quer dizer o quê? Glória, beleza, resplendor, riqueza, ou seja, havia no céu, naquela situação em que ele foi colocado, naquele posto em que ele foi colocado, coisas inimaginavelmente belas, lindas, resplandecentes, ricas, de uma beleza singular, coisas que provavelmente nós nunca veremos, a não ser quando formos para a glória. Mas enquanto aqui estivermos vivos, nós não vimos aquilo que Lúcifer viu, a beleza singular, a riqueza, a majestade, a glória, o resplendor de tudo aquilo que ele viu. E isso encantou profundamente Lúcifer. E outra coisa que encantou Lúcifer, vamos ver no texto mais adiante aí, foi a sua sabedoria, o seu resplendor, que ele combinava com tudo aquilo que ele via. Mas o texto, no versículo 15, nos dá uma informação importantíssima. E é aqui que a coisa começa, é aqui que a coisa vai desgringolar. Tu vê que o versículo 14, ele descreve Lúcifer, o que foi criado perfeito, foi dada uma missão para ele, onde ele andava e o que ele viu. E já no versículo 15 diz assim, perfeito eras nos teus caminhos, até desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora, olha que interessante. O texto aqui, ele se divide em três partes. Perfeito eras, como nós vemos ali no versículo 14. Perfeito eras. Por que era perfeito? Porque Deus cria todas as coisas perfeitas. Porque Lúcifer saiu da mão de Deus perfeito, completo, perfeito, belo, lindo, saiu perfeito das mãos de Deus. Então o texto do versículo 15 começa, perfeito eras. Agora atente para esse verbo, eras nos teus caminhos. A continuação, ou seja, ele antes de consumar o pecado, ele já não andava mais na presença de Deus. Ele ainda era perfeito, ainda era puro, mas já não andava no caminho de Deus, já andava o quê? Nos seus caminhos. Perfeito eras, mas nos seus caminhos. Ele já não estava na presença de Deus. Ele ficou tão impressionado com tudo aquilo que estava diante dele, e não somente com ele próprio, mas com tudo aquilo que ele via, com tanta beleza e resplendor,
que esqueceu-se da glória a Deus por tudo aquilo, e até mesmo por dar glória a Deus pelo aquilo que ele era. Então isso aí foi levando ele a um caminho de afastamento de Deus. Ele começou a se afastar de Deus. E nesse caminho de afastamento de Deus, ele começou a se esquecer de quem era Deus de fato. Que Deus é que era o dono de tudo aquilo ali. E tudo aquilo ali começou a encantá-lo de uma tal forma que ele desejou aquilo. Por isso é que o texto continua e diz, né? Nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele foi criado perfeito. Mas chegou um tempo que ele começou a se afastar de Deus. E quando ele começou a se afastar de Deus, né? Ele começou a andar distante e ficar impressionado com tudo aquilo que ele viu. Repetindo. Né? Ele começou a andar nos seus caminhos, foi criado perfeito, né? Desde o dia em que foi criado. Até que um dia ele pensou em ter tudo aquilo. Eu acho interessante essa situação, né? E isso aqui dá um outro estudo aqui, que é o que levou ele a pensar que poderia suplantar a Deus e tomar de Deus todo o poder e toda a glória de Deus, e ele mesmo constituir um trono sobre o universo e sobre toda a criação e sobre todos os seres viventes, né? De todos os planetas do universo. Né, de todos os habitantes do universo. Então, o que levou ele a pensar isso aí? Não é esse estudo no momento que nós estamos fazendo. Todavia, o estudo continua aqui, e vamos para o capítulo 16 aqui, que vai dar mais umas pistas interessantes aqui. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, ou seja, desobediência, né, caminhos tortuosos, começou a desejar as coisas e a se afastar de Deus e começou a progredir, né, e fazer coisas para si mesmo e não mais para Deus. Começou a tomar as coisas para si, ou seja, ele estava praticando uma violência, né, em desejar e tomar para si aquilo que pertencia a Deus, né, e encheu o teu interior de violência e pecaste. Pecaste por quê? Porque já não andava com Deus, já estava não somente desejando agora, mas agora estava efetivando o objeto do seu desejo, que era possuir tudo aquilo que era de Deus. Aí Deus continua e diz o seguinte: por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, né? Protetor, no meio das pedras afogueadas. Ou seja, ele tirou de tudo aquilo que Lúcifer estava sobre sua tutela, Deus tirou tudo aquilo dele, né, e o fez perecer. Elevou-se o teu coração, continuando no texto aqui, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, né, Lúcifer. Ele viu que ele era belo, formoso, viu que era respeitado no meio das legiões celestiais, né? Corrompeste a tua sabedoria. Era sábio no início, mas corrompeste achando que ele tinha a sabedoria, que essa sabedoria não era de Deus, era dele. Que ele tinha condições de ser sábio o suficiente para fazer aquilo que ele desejava fazer e assumir o trono de Deus. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por causa da sua beleza, por causa da sua figura. Por terra te lancei, diz o Senhor, diante dos reis dispus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Isso aqui é um verso interessante, porque mostra que realmente ele estava tomando para si, né, e fazendo coisas até corruptas, podemos dizer assim, né, para que ele se tornasse o possuidor, o dono daquilo que não era dele, daquilo que ele foi criado para proteger e manter, segundo aquilo que Deus esperava dele, segundo aquilo que Deus o colocara para fazer. Então nós temos aqui que ele, em vez de fazer isso que Deus colocara para fazer, ele começou a profanar isso aí, fazer comércio, fazer tudo aquilo que era necessário para tomar tudo aquilo para ele, para começar a tomar de Deus aquilo que era de Deus e ele não tinha o direito de possuir. Todavia, ele, do respeito da sua beleza, pelo respeito que tinha no universo onde Deus o havia colocado, né,
como protetor, então ele começou a achar que podia ser melhor do que Deus e começou a, pela injustiça do teu comércio, profanar o seu santuário, ou seja, o local onde ele estava, os santuários onde ele estava. Pois eu fiz sair daí, né, pela multidão das tuas iniquidades, no meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Ou seja, isso aqui é profético, é para o futuro, é o que vai acontecer com ele, né? Ele já foi restringido, todavia ainda está ativo, mas já existe a promessa profética do seu fim, da sua destruição, né? Então nós temos aqui toda essa estrutura aqui de texto que já nos dá uma pista bastante interessante da origem do pecado, do ovo da serpente, como é que tudo começou, e isso nos ensina uma lição, né? Qual é a lição que nós temos disso aí, né? Por isso que a Bíblia é rica, né? Porque nós vemos que o pecado que ele colocou, que ele começou lá no início, é o mesmo pecado do homem hoje, é o mesmo pecado que vai acontecer no milênio, né? As pessoas começam a negociar, a ver as suas vidas e começam a se esquecer de Deus. Começa a esquecer de Deus, começa a afastar. E longe de Deus, nós somos presa fácil. Longe de Deus, nós nos esquecemos de quem é Deus de fato. Longe de Deus, nós esquecemos que nós dependemos de Deus. Longe de Deus, nós esquecemos que é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá o respirar, o ver, o progredir, né? É Ele que nos dá todas as coisas, mas quando nós nos afastamos, nos deixamos seduzir pela criação, pelas obras do Criador, e começamos a ficar afastados de Deus, de repente, nós começamos a desejar aquilo, e nós esquecemos que aquilo é de Deus, e é que é Ele que nós devemos nos reportar, né, em gratidão, por Ele nos permitir estar vendo e usando aquilo que é dele, inclusive a vida. Né? Muitas pessoas pensam que viver é próprio dela mesma, não tem nada a ver com Deus. Mas não, nós sabemos que a vida é um dom de Deus e que desta vida nós vamos prestar conta para Deus um dia. Então nós aprendemos aqui já uma grande lição com essa atitude de Satanás, de Lúcifer, né? Que o afastamento é que nos leva para a queda. O afastamento para longe de Deus é que nos leva a pensar que nós somos autossuficientes em nossa vida e em nossa existência. É o afastamento que nos tira da presença de Deus e do louvor e da glória e da honra e de agradecer a Deus por todas as coisas das quais temos oportunidade de viver. Mas vamos mais adiante um pouquinho nesse estudo aqui, antes de terminar aqui, né? Vamos para um capítulo final aqui que também fala desse assunto também, que está em Isaías 14, versículo de 12 a 15. Por que esse versículo é importante? Porque até aqui nós vemos a condição de Satanás no céu. Vemos como é que ele, né, caiu, como é que ele se afastou e como é que ele arrastou, né, muitos com ele nessa revolta, né, contra Deus, nessa tentativa de usurpar o trono de Deus. Aqui em Isaías 14 nós vamos ver o prosseguimento, né, dessa situação. Né? Nós temos lá no capítulo 12 de Apocalipse, né? Como é que ele agiu no céu para cooptar os anjos e enganar os anjos e assim levar os anjos ao pecado contra Deus, né? Fazendo que os anjos pensassem que ele tinha realmente as capacitações e o poder necessário para usurpar esse trono e destronar Deus e assumir o trono do exército, oferecendo àqueles outros mentirosamente, né? Por isso que ele é chamado de pai da mentira, né? Mentirosamente, também reinos e poderes, né? No universo, deixarem de ser simplesmente servos para passarem a reinar com o Satanás na eternidade, com o Lúcifer na eternidade, passarem a reinar com ele lá e tirar o trono de Deus para tanto. E aqui isso aí em Apocalipse capítulo 12, que nós vamos ver essa parte aí. Mas aqui em Isaías 14, 12, aqui diz assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado é lançado, por terra, tu que debilitavas as nações. Vou repetir o texto aqui. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva,
como foste cortado, lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ou seja, ele, lá no céu, ele fez a sua revolta, né? Fez a sua rebeldia, botou em prática o seu plano de usurpar o céu, né? E com isso Deus mostrou para ele, né, o que de fato aconteceu, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho das alvas, você que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração. E Deus vai nos mostrar um pouquinho aqui do pensamento que passava pelo coração de Lúcifer. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, né? Acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Eu tirarei Deus do poder, e eu assumirei o trono de Deus. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens. Nuvem aqui não é nuvem comum, é constelações do universo e tal. E serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás levados ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha aqui que interessante. E tu dizendo no teu coração, eu subirei acima das estrelas. Essa estrela aqui não quer dizer estrela corpo celeste. Quer dizer poderes, potências, né? Poderes constituídos por Deus. Nações constituídas. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Não é uma situação cósmica somente. Não é uma situação de estrelas e potências do céu comum. É muito mais do que isso. É poder, é potestades no universo, potestade no céu, potestade nos planetas, né? Então, subirei acima das estrelas, as potências, os poderes constituídos de Deus, e exaltarei o meu trono. Quer dizer, aquilo que Deus era para todo o universo, o Deus de todo o universo, o Senhor de todas as coisas, aquele em todo o universo tributava louvor, gratidão, né, respeito e temor, né? Ele queria tomar para ele. Né? Então ele diz, subirei, né? E no monte da congregação me assentarei dos lados do norte. Ele já tinha até escolhido o local aonde colocaria o seu trono lá no céu, né? Eu não posso traduzir onde é que é esses lados do norte, mas aqui indica sim, que ele já tinha o seu local predestinado para montar o seu trono, aquele local que ele havia escolhido, né, para montar o seu trono e governar todo o universo, né? E destronar Deus do seu trono aí. Subirei sobre as nuvens dos céus, das constelações, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno e ao mais profundo abismo. Ou seja, soberba, engano, ganância, mentira, né? Ele começou tudo isso lá em cima, e isso está acontecendo aqui embaixo, entre nós. E nós nos deixamos enganar, né, muitas vezes pelo engano do nosso coração, achando que isso aí é uma coisa que somente aconteceu lá, mas está acontecendo hoje. Nós vemos que hoje, somente para dar um paralelo sobre isso aí, ilustrar um pouco isso aí, nós vemos que hoje nós não nos contentamos com aquilo que a Bíblia diz, né? Não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos às humildes. Nós queremos o melhor. Se há alguma coisa que nos oferece um conforto melhor, nós queremos. Se há alguma coisa que nos oferece uma beleza melhor, nós queremos. Se há alguma coisa que nos ofereça um destaque melhor, nós queremos. Né? Tem até um destaque que diz, dê poder ao homem e que tu o conhecerás, né? Verás quem ele é de fato. Enquanto as pessoas não têm muita coisa, ela vai se encontrando, mas a partir do momento que ela começa a progredir a coisa, daqui a pouco não para o seu desejo de possuir mais e melhor. O carro tem que ser o carro com todo o conforto possível e o mais belo possível para poder ter um carro à altura daquilo que ele se acha, que nós nos achamos. As nossas casas, quando nós somos ricos, nós não queremos mais uma casa comum, queremos uma casa maravilhosa, de preferência de frente para o mar, queremos casa de veraneio, queremos muitas coisas. E aí passamos a ter muitas coisas, né, que nós vamos comprando e assim nos tornamos consumistas, querendo sempre melhor e sempre mais esplendoroso, e sempre mais lindo, sempre mais belo, e nos esquecemos muitas vezes que Deus nos fez para que nós tenhamos uma vida humilde, né? Uma vida
de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou e praticou, né? Não era uma vida de extremos, não era uma vida de coisas que realmente estão além daquilo que é necessário para nossas vidas. Uma vez eu até vi um filme aí do Mogli Menino Lobo, tinha uma canção que ele cantava no filme, quando ele caminhava com o Balu, né, que era o urso, ele cantava: necessário, somente necessário, o extraordinário é demais. É esse o conselho bíblico para cada um de nós: necessário. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, né? Se nós nos acomodarmos às humildes, nós vamos ter muito mais condição de servir a Deus e vamos ter muito mais condições de não ficarmos escravizados, né, às coisas terrenas e às coisas materiais, né? Então, essa história do inimigo de Lúcifer tem muitos a nos ensinar. Desde que nós paremos e estudemos ela com calma, nós podemos tirar dela muito mais lições do que aquela que tiramos agora nesse estudo que fizemos aqui. Então, somente repetindo para os irmãos, né, aqui o versículo 15, que é o coração, o cerne desse estudo que fazemos, né, que Deus deu ao inimigo, como a Lúcifer, deu a luz, não somente ele, mas a todas as criaturas do universo, o livre-arbítrio, né, a opção de seguir a Deus ou não. E uma prova disso está aqui. Quando nós lemos que ele era perfeito em seus caminhos, quer dizer que ele se afastou de Deus por opção pessoal, pelo livre-arbítrio que ele tinha. Deus não cobrou dele ficar na sua presença para reconhecer em Deus o autor de todas as coisas. Pelo contrário, deu a ele, ainda que tenha enchido ele de glória e de honra, e de resplendor, e de sabedoria, e de beleza, ainda que tenha enchido tudo isso aí, não cobrou dele ficar somente na sua presença. Antes deu a ele toda a liberdade, e ele, no uso dessa liberdade, ele se afastou de Deus, e com isso, com esse afastamento, ele começou a desejar todas as coisas. Quando nós nos mantemos próximos a Deus, junto a Deus, buscando a presença de Deus, sendo gratos a Deus, tributando a Deus o que lhe é devido, o louvor e a glória a ele devida, nós não caímos nessas armadilhas. Por quê? Porque nós estamos na presença do Todo-Poderoso e não perdemos de vista aquilo que nós somos de fato, né? Criados, devedores, dependentes de Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador e, por fim, o nosso Salvador. Agradeço aos irmãos, né, e espero que esse estudo tenha sido de algum proveito para os irmãos e que nós possamos encontrar no outro estudo aí, até mesmo aquele outro que eu havia falado aqui, né, entender por que Lúcifer correu ao seu coração a ideia de que ele poderia suplantar a Deus e tomar o trono de Deus, que também está aqui na Bíblia também, né, e não é difícil entender isso, até lá nos Evangelhos encontramos pistas sobre isso aí, né? Mas é um estudo para uma outra ocasião. Fica com Deus, meus amigos aí, Deus abençoe a todos. Vamos partir para uma próxima aí. Um abraço.